É que um fator assim que é muito impressionante, pelo menos para mim, é que boa parte da evolução dessa investigação ela se dá a partir de uma notícia-crime que é gerada pelo Portal Metrópolis. E toda essa investigação, imagino que o senhor tenha acesso a como que eles tiveram acesso a esses dados, a gente começa com uma investigação de 2 jornalistas que recebem uma informação de WhatsApp e vão fazer uma apuração, uma diligência, que ela é profundamente simples. Lembrando que jornalistas, enquanto jornalistas, eles não têm poder de polícia, não têm a possibilidade de pedir uma quebra de sigilo telefônico, telemático, bancário, etc. E para mim, pelo menos para mim, é muito impressionante como é que a gente precisa chegar a esse nível de 2 pessoas, né, de 2 ofícios comuns, né, que não têm poderes especiais de investigação, para a gente conseguir ter evolução nisso. Quanto à questão do jornalista, a gente, importante, antes das matérias, a gente já tinha inquéritos, né, assim, a gente depois teve uma investigação da Polícia Civil e, na prática, isso acontece sempre, assim, os jornalistas têm as fontes deles, como os policiais têm também as fontes. E a polícia muitas vezes se abastece dessas matérias jornalísticas também. Mas aquilo não foi o principal, né? Ali chamou a atenção para o tamanho, porque ele tinha realmente acesso a informações, o jornalista, muito importantes. O volume de fraudes, mas não funcionou o sistema? Certamente não funcionou o sistema de governança do INSS. Aí a Polícia Federal, por que levou? O valor era um valor muito alto, e em pouco tempo se levou muito dinheiro, se arrecadou muito dinheiro com esse esquema. E, obviamente, os entes públicos eles são lentos, naturalmente lentos. Mas a gente consegue, e isso acho que é o mais importante, a gente conseguiu estancar a sangria. É óbvio que isso já existia uma sangria enorme, mas na prática, nos benefícios previdenciários, ao longo dos meus quase 27 anos de polícia, isso não é muito diferente. Há 30 anos atrás, os benefícios eram fraudados através de uma certidão falsa de um cartório, se tinha que montar um processo concessório. Hoje, com a informatização, a gente tem os hackers invadindo e fazendo fraude nos sistemas. Assim, a gente tem uma mudança de paradigma nessas questões que facilitam também para o criminoso o acesso ao INSS. E como os valores no INSS, no Ministério da Previdência, é um valor que ultrapassa trilhão, todas as fraudes, quando a gente aprofunda, realmente tem um valor substancial. Essa é um valor muito grande, mesmo para quem tem o conhecimento, quem trabalha, sem dúvida. Mas ele não nos espanta, infelizmente. Quanto o que a Polícia Federal recomenda ao INSS, a Polícia Federal recomenda ao INSS há muitos anos melhorias. A principal delas é a biometria, uma biometria bem feita, específica, e hoje, o senhor próprio falou do meu Gov, a gente já tem esses elementos, né, para abrir uma conta no banco, uma conta digital, você tem fonte de informações. É claro que tem fraude também nisso, né, enfim, mas os sistemas devem ser aperfeiçoados para que isso aconteça. A Polícia Federal faz essa parte, até porque nós temos uma especialização dentro da Polícia Federal no combate aos crimes previdenciários. A gente tem colegas que fizeram mestrado e eles apuraram que se a gente fizeram uma análise de operações policiais da própria Polícia Federal, que se a biometria tivesse efetivamente instaurada, 52 ou 58% das fraudes poderiam ser evitadas. Então, assim, isso não é novidade, infelizmente, para nós, como cidadãos, né, como pessoas que vivemos desse Estado, mas a Polícia Federal tem tentado e tem feito o seu trabalho. E essa operação é uma demonstração disso. Segundo um relatório da Controladoria Geral da União, usado como ponto de partida pela PF, os descontos em aposentadorias e pensões repassados a 11 entidades investigadas somaram cerca de 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. Esse recorte de janeiro de 2019 a março de 2024, a gente está falando de um volume, no relatório inicial, de 4.251.352.711.083 centavos. Isso depois aumenta um pouco no próprio relatório complementar que a CGU faz e passa para 6,3 bilhões de reais. E
E assim, o recorte é importante, gente. Por quê? Porque a gente tem que ter foco na investigação, a gente tem que ter um objetivo delimitado. O que faz? Quantas associações? A gente tem cerca de 30. Por que são 11 entidades que são escolhidas para a CGU, pela CGU? Essas 11 entidades foi um critério técnico, elas representam 90% dos descontos associativos. Foi um trabalho assim, árduo da CGU. A CGU foi a campo nas 27 unidades da federação, ouviu bastante gente, em cada estado era uma média de 50, 52 pessoas, e desses levantamentos, 97,6% afirmaram não ter autorizado os descontos. 95,9% disseram que sequer faziam parte ou já tinham ouvido falar daquelas entidades. Então, ficava muito claro ali os indícios de falsificação de assinaturas, e principalmente a CGU teve um trabalho, tem pessoas que moram numa região no interior do Amazonas, que para a sede da dita associação, ela teria que se deslocar por cerca de 27 horas. São pessoas que nunca saíram, idosos, que não têm nem capacidade de locomoção. No relatório da CGU fica muito claro que aquilo ali não era razoável, que aquelas pessoas provavelmente não teriam feito essa inscrição para ter direito a esse desconto. O delegado da Polícia Federal destacou que as fraudes aconteceram por falhas no sistema, mas que será uma oportunidade para o governo arrumar esses erros. Quanto à primeira indagação, deputado, em relação ao sistema, integridade, servidores, o que falhou mais, o que falhou primeiro, eu acho que todos falharam, assim. Essa fraude demonstra assim, um concerto, né, assim, de vários atores. A gente tem responsabilidade, a gente teve questões legislativas envolvidas nesse aspecto, a gente teve questões de governança do próprio INSS, a gente tem uma série de fatores envolvidos nesses fatos. Em relação aos jornalistas, enfim, os jornalistas têm um papel importante nessa apuração, mas eu não diria que foi só o jornalista o responsável por descortinar isso. Ele teve um papel importante e fundamental, mas não foi a única fonte. Em relação ao governo, obviamente eu não tenho que falar sobre isso. Em relação à participação de políticos, eu quero mais uma vez reafirmar aqui que a gente está numa fase muito inicial da investigação. Nesse momento não tem nenhum político. A investigação ela tramita no primeiro grau de jurisdição, né? Não tem ninguém com foro. Então, até esse momento que a investigação demonstrou nessa primeira fase, não tem aí o envolvimento de nenhum político. O delegado deixou claro que a operação ainda está em fase inicial. E aí, deflagrada a operação, no dia 23 de abril, a gente tem uma montanha de elementos que foram recolhidos nessa operação. A gente tem aí alguns terabytes de material em análise. A gente tem muito material, documentos físicos que foram recolhidos, principalmente aí nos operadores, em todas as pessoas que sofreram buscas e apreensões. A gente teve também algumas prisões, não é fácil conseguir mandado de prisão, mas esses mandados de prisão, eles se referem a seis pessoas. Esses mandados foram no estado de Aracaju, no estado de Sergipe, na cidade ali de Aracaju, que é a sede. A gente teve 628 policiais federais envolvidos, a gente tem 13 inquéritos policiais que tramitam em 6 estados. No dia foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão. Nenhum servidor do INSS, enfim, ninguém da cúpula do INSS foi preso, mas foram afastados. Né? Foram afastados o presidente do INSS, o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, o procurador-geral junto ao INSS, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente e o coordenador-geral de pagamentos e benefícios.
Foram apreendidos ali no dia carros de luxo, dinheiro em espécie, joias e quadros. E nós estamos hoje, não é, assim, bem na fase de análise. A gente considera essa investigação ainda no início. Ela tem a fase ostensiva com a deflagração da operação no dia 23 de abril, mas nós temos muito trabalho ainda pela frente. A Polícia Federal, na análise desse material que já foi iniciada, ela tem presente e tem a convicção de que ainda tem muito trabalho a ser realizado.